vamos falar sobre gestão de conflitos. O mapa mental da aula já está disponível em nosso Instagram, @faciliteestudos. Se quiser conferir mais vídeos, é só se inscrever em nosso canal. E não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é gestão de conflitos, os tipos de conflitos, as causas, o mediador e os possíveis resultados. Gestão de conflitos nada mais é do que solucionar divergências entre indivíduos e grupos dentro de uma empresa. Essas divergências elas também podem ser chamadas de problemas internos. E é muito importante a gente frisar isso, porque os problemas que ocorrem dentro de uma empresa não podem ser passados para fora dela, para que não tome uma proporção maior. As divergências elas podem causar uma falta de foco no negócio. Então, elas podem atrapalhar a empresa a alcançar as suas metas, por exemplo. Por isso, os conflitos devem ser solucionados. E existem vários tipos. Por exemplo, os individuais. Seria quando um único indivíduo ele possui duas ou mais opiniões, ou duas ou mais opções de escolhas. Entre indivíduos. É quando dois ou mais indivíduos possuem opiniões diversas e essas se conflitam. Entre indivíduo e grupo. Eu vou exemplificar dentro de uma empresa. Seria quando um funcionário ele não concorda com tarefas ou regras impostas por um determinado setor. Então, esse seria entre indivíduo e grupo. Entre grupo, dentro de uma empresa, também seria entre os setores. De tarefa, está relacionado ao objetivo do trabalho. E se esse conflito for bem solucionado, terá um melhor desempenho nesse trabalho. Os interpessoais está relacionado ao relacionamento entre as pessoas. E o de processo é a forma como o trabalho é executado. Esses conflitos eles podem ter diversas causas, entre elas a dependência mútua de trabalho. Por exemplo, seria quando um indivíduo ou um setor depende de outra tarefa de outro indivíduo ou setor. E o que pode causar um conflito seria a falha, um erro nessa tarefa, ou o atraso, por exemplo. Os recursos compartilhados seria quando dois setores precisam de um recurso e esse foi oferecido pela empresa, porém os dois precisam dividir e todos vão achar que precisam mais do que o outro. A ambiguidade, ela está relacionada à comunicação. Comunicação, nós sabemos que é essencial dentro de uma empresa. Porém, quando você tem uma comunicação falha, você pode ter ambiguidade e essa gerar um conflito. Mas também a falta de comunicação pode gerar um conflito dentro da fábrica ou da empresa. A mudança organizacional seria quando a empresa ela faz uma estrutura organizacional, porém as pessoas que estão envolvidas elas não concordam, por isso elas se conflitam. E quem faz a liderança disso seria um mediador. E o mediador ele pode ter duas posturas, a de resolução dos conflitos e a de estímulo dos conflitos. Resolução de conflitos, ele tentaria entender as duas partes e tentar conversar e chegar em um acordo. Pode ter, dentro da resolução de conflitos, a expansão de recursos, que está relacionado com a causa de recursos compartilhados, por exemplo. Então, a empresa ela pode fornecer um recurso maior para aquele setor e isso acabaria com o conflito. Não enfrentamento seria quando o mediador ele tenta suavizar o conflito. Concessão, quando ambas as partes precisam abrir mão de algo e assim também se encerraria. Comando autoritário seria quando o mediador ele escutaria as duas partes, tomaria a decisão e somente comunicaria. Alteração de variáveis humanas. Seria quando o mediador ele entende que a melhor maneira de solucionar aquilo seria através de um treinamento, por exemplo. Alteração de variáveis estruturais. Quando ele entende que o conflito está entre a não aproximação entre os funcionários ou setores, então ele faz uma nova estrutura organizacional de forma que eles ficam mais próximos e se conflitem e talvez criem novas ideias. E a parte de estímulo de conflitos pode ser através de uma comunicação.
Da mesma forma que a ambiguidade ela pode ser a causa do conflito, o mediador também pode usar ela como um estímulo. Então, ele escuta ambas as partes e no meio de uma discussão, ele pode falar alguma coisa com ambiguidade. E isso pode gerar uma nova discussão, novas ideias. Inclusão de estranhos. Seria quando o mediador ele coloca uma pessoa que está totalmente fora do conflito para dentro. Então, essa pessoa ela vai escutar ambas as partes e vai dar uma nova opinião. A reestruturação da organização seria a mesma forma da resolução. Porém, na resolução, ele tenta aproximar as pessoas. E na parte do estímulo, ele vai separá-las. Ele vai fazer uma nova reestruturação de uma forma que eles vão ter contato um com outros, mas não vão estar nos mesmos setores. Então, eles vão se conflitar de formas diferentes. Nomear um advogado do diabo. Seria pegar uma pessoa que ela faria críticas durante o conflito. E o que isso poderia gerar? Bom, existem dois tipos de resultados, os disfuncionais e os funcionais. Os disfuncionais seriam os resultados ruins, quando a empresa não alcança seus objetivos, não alcança suas metas. E os funcionais seriam os bons resultados, que é quando a empresa ela consegue alcançar sua meta, consegue ter novas ideias, consegue criar um diferencial competitivo, por exemplo, e ter principalmente a boa interação entre a equipe. Bom, essa era a videoaula de hoje, espero ter falado para vocês de forma breve e claro. Então até a próxima aula.